Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia: Eu garanto a vocês, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Os judeus disseram: Agora sabemos que estás louco. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: Se alguém guarda a minha palavra, nunca vai experimentar a morte? Por acaso tu és maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem é que pretende ser? Jesus respondeu: Se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica, o meu Pai, aquele que vocês dizem que é Pai de vocês. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se dissesse que não o conheço, eu seria mentiroso de vocês. Mas eu o conheço e guardo a palavra dele. Abrão, o pai de vocês, alegrou-se, porque viu o meu dia. Ele viu e encheu-se de alegria. Então os judeus disseram: Ainda não tem 50 anos. Vistes Abrão? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram as pedras para atirar em Jesus. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para mais uma vez partilharmos dos evangelhos de Deus. Hoje, Jesus nos mostra que nem sempre aquilo que parece é o que parece. Bom, Jesus estava lá no templo explicando e ele disse uma frase que deixou os judeus meio amedrontados. Eu garanto a vocês, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus falava uma série de coisas e o povo chamava ele de louco. Porque ele falou um dia, quando ele bateu em todo mundo lá dentro do templo, que ele expulsou o povo do templo porque o povo estava fazendo comércio dentro do templo. Ele falou assim: destruirei este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E hoje ele fala novamente: eu garanto a vocês, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Os judeus não acreditavam na vida eterna. De fato, isso, eu acho que já dá para compreender. Os judeus não acreditavam que existia uma vida após a morte. Ou será que eles acreditavam? As pessoas, quando morriam, iam para o céu. Isso é de fato, está escrito, até no Antigo Testamento. Mas os judeus não acreditavam de forma que compreendessem. Como os discípulos não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles sabiam que Jesus era uma pessoa pura, limpa de coração, vinda do Pai, mas não que eles sabiam que Jesus era o Messias, que ele ia ressuscitar. Ninguém sabia. Tanto que uns se surpreenderam quando souberam que Jesus ressuscitou e poucos acreditavam. Nem sempre aquilo que parece é. E hoje Jesus quer nos explicar uma coisa também. O impossível existe. Ah, mas eu não vou conseguir fazer aquilo. Ah, mas uma pessoa está com alguma doença e está em estágio terminal, por exemplo. Tem 1% de chance. Uma pessoa falou uma coisa para mim que me comoveu muito quando eu escutei isso. Um dia uma parente minha estava internada e ela estava em estágio terminal no câncer. E aí o médico falou, ela tem 1% de chance somente. E aí o pai falou pro médico assim: 1% para Deus é muito. Realmente, a gente tem que acreditar nisso. Às vezes o povo vai chamar a gente de doido, de inocente, mas a gente é obrigado a acreditar isso, não porque eu acho que ela vai curar,
mas para ter a certeza de que Deus é o autor de tudo. Se ele quiser que aquele 1% se multiplicasse para 100, ele fizesse. Se ele quisesse que aquele 1% se diminuísse, é a vontade dele. Mas o que a gente tem que acreditar é que nem sempre aquilo que parece nem sempre aquilo que parece a morte é a morte. Normalmente é a vida. Normalmente Deus está mostrando aquele caminho de dificuldade para você, mas às vezes você vai aprender com aquele caminho de dificuldade. Vai desenvolver. Quem nunca passou por uma dificuldade na vida e falou: meu Deus do céu, agora não tem mais jeito, agora acabou, não dá mais, agora me complicou. Quem nunca pensou em desistir na primeira curva? Quem nunca? E isso é normal, mas Deus nos mostra que há a vida após a morte, que há a ressurreição nas mãos de Jesus. Jesus é o autor da ressurreição, é o princípio da ressurreição. Por ele, a ressurreição do mundo foi criada novamente. As portas do paraíso se reabriram. Quando a gente acredita em Jesus, quando a gente é católico, a partir daquele momento a gente é obrigado a acreditar na ressurreição. Então a gente tem que acreditar que a pessoa está viva e ela está no meio de nós. Não. A gente não é espírita. A gente é católico. A gente acredita que a pessoa ressurgiu, que ela está no céu e que ela está olhando por nós, mas não que ela está no meio de nós. Falar, vou deixar um lugar aqui separado que é para o espírito vir. Ele não vai vir. Vai ficar um lugarzinho separado ali e ninguém vai sentar. Mas é que a pessoa gostava daquele campo. Ela se foi. Acabou. Acabou. O que a gente tem que acreditar é que existe a vida após a morte. Eu garanto a você, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Guardar a palavra de Jesus é só pegar ela, colocar dentro da nossa mente, fazer um buraco assim e enfiar a Bíblia dentro da mente? Claro que não. É você ler os textos bíblicos durante o dia e você compreender que aquilo que está dentro da Bíblia também tem que fazer parte do seu coração. Que aquela parábola do jovem semeador tem que fazer parte do seu coração. Porque a gente aprende com aquilo. Veja bem, de que exemplo a gente consegue tirar, por exemplo, da do jovem semeador? Aquele que semeia o bem nas ruínas más, o mal toma conta. Porém, aquele que semeia o bem com o bem floresce, cresce e dá muito fruto. A parábola do bom samaritano: fazer o bem sem olhar para trás. Ter compaixão do próximo, porque o próximo um dia será aquele que vai ter compaixão de você. E esta leitura de hoje diz exatamente isso. E então os judeus disseram: agora nós sabemos que ele está louco. Abraão morreu, os profetas também morreu. E ele disse que se alguém guardar a palavra dele, vai ressurgir. Eles não compreendiam que Jesus era o Messias, que Jesus ia morrer, ressuscitar e subir aos céus. Que Jesus no domingo de Páscoa ia ressurgir para mostrar para todos eles que ele era o Messias. Eles não compreendiam isso. E aí eles perguntavam: por acaso tu és maior que o nosso pai Abraão que morreu? Os profetas também morreram. Quem é que pretende ser? Eles achavam que Jesus estava ficando doido. Porque Abraão era considerado o pai da igreja depois de tantos feitos que ele tinha feito na igreja católica.
depois de tantos feitos que ele tinha feito, e o povo reconhecia isso. Ele tinha a presença viva do anjo do Senhor. E então, outros profetas também passaram, Elias, Samuel, e tantos morreram. Mas aí eles não compreendiam. Veja bem como que é o ser. Muitas das vezes eles acreditavam em um Deus humano. Em um Deus humano. O pai é Abraão. Abraão era um profeta, Abraão não era um pai. Quem era pai era Deus. E Jesus explicava isso. O meu pai era Deus, não era Abraão. Abraão é sim considerado um profeta grandioso, poderoso, forte e rico. E muitas das vezes foi até comparado com Deus. Com tantos outros evangelhos que parábolas que Jesus falava. Mas a gente não pode comparar o nosso Deus com carne humana. Porque senão a gente começa a fechar a nossa criatividade. Que coisa medonha, Jesus. Que coisa horrível que é quando você fecha a sua criatividade e a sua realidade. Que você começa a olhar para frente. É como se você fosse um burro que coloca aqueles tapa-olho na frente para ele enxergar só na frente. Só reto. Porque se o burro... Você sabe o que acontece se o burro tira aquele tapa-olho da cara, né? Ele começa a olhar tudo assim. E aí não dá pra ele puxar a carroça, que ele vai parando, vai cheirando, vai parando, vai comendo capim, e aí ele nunca anda. Mas quando você coloca aquele tapa-olho, você anda. É isso que o Ricardito quer de você. O Ricardito quer colocar aquele tapa-olho em você para que você ande e puxe a carroça dele. Para que você ande e carregue junto as coisas que ele quer no seu coração. Mas a partir daquele momento que você tira o tapa-olho da tua cara, você consegue olhar ao redor. E aí você enxerga aquele vasta criatividade de Deus, aquele vasto poder de Deus, o poder enorme e grandioso. Um dia quando você tiver coragem, sobe em cima da casa. Sobe em cima da sua casa, sem zoeira. Olha lá no teto, olha lá no telhado e fica admirando. Eu já fiz isso uma vez. Eu fui subir em cima da casa pra tampar uma telha. Eu fiquei 2 horas lá pra tampar a telha e minha mãe me chamou de doido. Mas eu fiquei lá em cima. Perdão. Eu fiquei lá em cima e observando como o mundo é grandioso. Como o poder de Deus é lindo. Os prédios, as montanhas, as planícies. E quando a gente vai numa chácara, então, uma fazenda, que aquele terreno é enorme, é vasto. Você olha assim de longe, você só vê as montanhas. Ou quem já foi na Aparecida, que já subiu naquele cruzeiro, naquela santa que fica lá em Simão, que olha assim de longe e vê aquele vasta planície. Que coisa linda. Pois é. Muitas das vezes a gente não observa isso. E aí quando a gente cai num problema, a gente pensa, mas tá tudo acabado, acabou. E aí sempre tem que haver uma situação. Quando você pensar nesse ponto, para, respira e pensa, o que eu posso fazer para resolver isso? Mas na calma. Jamais tome situações precipitadas, porque aquilo complica a sua vida e complica a vida de outros. Enxergue sempre o arredor, o horizonte. Jamais enxergue a linha reta. Jesus não se retirava para fazer orações? Por que ele fazia isso? Porque muitas das vezes o público, a multidão, aquilo deixava ele doido.
deixa todos nós loucos. Eu fico imaginando uma pessoa, um padre, que fica o dia inteiro, por exemplo, o Padre Léo, quando ele pregava aquelas programas da Canção Nova, que tinha dezenas e dezenas de pessoas cumprimentando ele. A pessoa pira, a pessoa fica doida. Quando isso acontecer, se retira, vai para um lugar deserto, para que você consiga enxergar o horizonte e as maravilhas de Deus. A calma e a paciência movem montanhas. Jamais fiquemos parados esperando o mal acontecer na nossa vida. Então que a palavra de Deus hoje nos ajude a buscar principalmente a graça do horizonte de Deus na nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus. Amém.